Quando chega a hora de você trazer um cãozinho para dentro de casa, tem algumas coisas que você precisa levar em consideração. E aí eu não estou nem dizendo de preparação, de você conhecer os comportamentos dos cães, você saber sobre a espécie, não é nada disso. São coisas que estão muito mais ligadas às experiências que você teve com outros cães ou com o cão de outra pessoa. Essas relações, informações, elas são muito mais subconscientes suas do que necessariamente conscientes. Vou explicar melhorzinho do que a gente está falando. Por exemplo, o tamanho do cão que você vai trazer para sua casa. A princípio, você não pensa no tamanho da casa que você tem para trazer um cãozinho. O que você leva assim em consideração são as experiências que você já teve com outro cão que possam levar você a escolher determinado cão em detrimento do outro, ou seja, escolher um ou escolher outro. Quando a gente fala de tamanho de cães, isso vem muito forte, porque quando você chega no local para poder escolher um cãozinho, se a sua experiência com cães menores ela é interessante, você tem uma boa experiência, seja com cães de outras pessoas, seja com cães até que a sua própria família já teve, você vai levar isso em consideração quando você for escolher um cãozinho. Outra coisa importante que você vai ter, e é muito subconsciente, é a aparência daquele cão. Querendo ou não, a gente acaba escolhendo uma coisa para a gente trazer para a nossa vida, uma coisa que teoricamente nos agrade o olhar. E eu digo isso não só de cães. Por exemplo, você assiste um reality show. Vamos supor, assiste um reality show, qualquer que seja ele, existem milhares de reality shows aí passando atualmente. O seu primeiro contato com aqueles participantes, você vai escolher alguém para torcer ou alguém que você é mais a favor, e isso vai se basear tanto nas experiências que você já teve com alguém que é parecido com aquela pessoa, e aí eu digo parecido fisicamente mesmo, ou de alguém que você achou mais bonito, vamos dizer assim, mais atraente, mais chamativo aos seus olhos. E aí é muito relativo o que uma pessoa acha atraente ou acha bonito com relação a outra. Depois que você vai começar a conhecer mais essa pessoa, ou no caso, esse cãozinho, para que você possa, assim, criar uma relação duradoura com ele, ou uma relação prazerosa com esse outro ser que está chegando aí na sua vida. Quando você leva em consideração a aparência, o que é super normal, eu não estou aqui para julgar o que é certo ou o que é errado. Estou dizendo as decisões que fazem você adotar um cãozinho, que são influenciadas muito pelo seu subconsciente, das experiências que você já teve, da aparência daquele cão, que aquele cão tem, e até mesmo os motivos que estão levando você a adotar um cão. Se você está indo buscar um cão porque você está com uma necessidade não suprida, por exemplo, às vezes é uma carência afetiva, e aí são milhares de opções que eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo. Você vai escolher um cãozinho que esteja mais atrativo para você, que esteja pulando para você, olhando e abanando o rabinho. Isso vai levar em consideração no seu subconsciente você escolher aquele cãozinho. Agora, uma coisa que é importantíssimo você sempre levar em consideração é o tamanho daquele cão. O que você vai levar em consideração quando você for escolher o tamanho do seu cão? E aí já tirando as experiências que você já teve, porque a gente está aqui para isso. Não para deixar que as experiências que a gente já teve, elas tomem o norte das decisões que a gente vai seguir dali para frente. Senão a gente vai ficar sempre com os mesmos padrões, a gente vai estar sempre escolhendo um em detrimento do outro. A partir do momento que você entende que você conhecendo os cães, os comportamentos dele, como que um cão se relaciona, ou como ele se comunica, você vai perceber que esses detalhes eles vão pesar menos na hora que você for escolher um cão. Entretanto, é importante que você tenha em mente algumas considerações, como por exemplo o tamanho, que é o que a gente vai falar agora. Você tem que levar em consideração tanto o tamanho daquele cãozinho, e aí eu vou considerar aqui cães grandes como cães grandes. Seria de médio para grande, seria um pouco mais de 40 centímetros de altura. Isso eu já vou começar a considerar como grande, aquele cão que você olha e ele tem uma certa presença. Não é aquele micro cãozinho que vai passar por ali, às vezes você até pisa em cima dele. Não, os cães grandes é desse médio para cima e os cães pequenos eu vou considerar os médios para baixo. E aí até os bem pequenininhos. Então é importante que você tenha em mente o tamanho da casa que você tem. E quando eu digo o tamanho da casa, não é o tamanho da casa como um todo.
É importante que você tenha em mente o lugar onde você quer deixar esse cãozinho. Porque às vezes você tem uma casa que é uma casa ampla, ou não, ela é uma casa menor, só que ela tem uma área externa que é bem grande. E aí quando eu digo grande, não é necessariamente um jardim enorme e tal. É uma área que você sabe que dá para um cão ficar ali, correr, dá para você brincar com um cão ali. E aí independente dele ser grande ou pequeno. Essa seria a área externa que você tem para o seu cão. Se você considerar isso como o espaço para o seu cão, você não precisa pensar na casa toda como um todo. Na casa inteira. Mas a casa inteira também você precisa levar em consideração se você quiser trazer esse cão para dentro de casa. É importante sempre ter isso em mente. O tamanho que você vai ter da sua casa, ela vai influenciar talvez o tamanho que você vai querer um cão dentro de casa. Se você tem uma casa muito pequena, você acaba sim tendendo a pegar um cão menor para que ele tenha espaço suficiente dentro de casa. E o que acontece com o cão grande é ao contrário. Você só vai querer pegar um cão grande, aí eu estou falando das pessoas como acontece hoje, como o seu subconsciente trabalha. Você só vai querer pegar um cão maior se você tem um espaço dentro de casa. Na sua cabeça vai estar dessa forma. Você não vai ter coragem de chegar ali, olhar um cão um pouco maior e você saber que a sua casa é pequena, você vai evitar de pegá-lo. Porque você acha que um cão grande precisa de um espaço grande para poder se desenvolver ou para ter uma vida mais tranquila. É importante você entender que quando você traz o cão para casa, você assume essa responsabilidade. E aí, independente do cão ser grande ou do cão ser pequeno, você vai precisar suprir algumas necessidades dele. E a casa, ela pode ser uma armadilha para você. Quando você tem uma casa grande e você acha que você pode pegar um cão grande porque ele vai ter um espaço para ficar sozinho ou para se entreter, você acaba deixando de interagir com aquele cão por mais tempo na sua casa, porque você acha que aquele espaço grande para ele é o suficiente. Sendo que mesmo que o cão grande tenha um espaço pequeno, você precisa sim oferecer atividades, se desenvolver com ele, se comunicar corretamente com ele, para que ele tenha uma vida saudável e ter atividades físicas. E aí a atividade física ela não precisa ser dentro de casa. É por isso que o tamanho da sua casa ele vai considerar as atividades que você faz dentro. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um cão grande ou um cão pequeno numa casa grande ou numa casa pequena. Vai sim levar em consideração as atividades que você vai fazer fora de casa com o seu cão. Dentro de casa existem atividades para ser feitas e precisam ser feitas, mas a partir do momento que a sua casa não é tão grande para isso, ela não pode ser um fator determinante para você escolher um cão pelo tamanho. Porque um cão grande, sim, se vira muito bem dentro de uma casa pequena, desde que você consiga atender essas necessidades físicas dele, de desenvolvimento físico, fora de casa também. Você esteja disposto a fazer isso. Com o cão pequeno é mais fácil. Você tem um cão pequenininho dentro de uma casa pequena ou dentro de uma casa grande, você acaba desenvolvendo mais atividades com esse cão dentro dessa casa, porque ele consegue se movimentar por ali, ele não vai ficar batendo em tudo, ele não precisa tomar cuidado para virar, porque vai bater nos móveis, vai bater em você, o rabo fica batendo nas coisas. Então você acaba com um cãozinho pequeno usando os espaços da casa para fazer atividade. E com o cão grande você teoricamente precisa fazer atividades fora de casa com ele, para suprir algumas necessidades físicas dele. Quando você vai escolher então um cãozinho e você resolve escolher um pequeno, na maioria das vezes, esquecendo as experiências que você já teve, você escolhe um cão menor porque você acredita que se tiver algum problema com aquele cão, você vai conseguir contornar aquela situação simplesmente tirando o cachorro do lugar. Segurando ele, levantando ele, pegando ele no colo, ou até mesmo segurando ele na coleira. Você acaba optando, se você nunca teve um cãozinho, o seu subconsciente por um receio, se você não está preparado e não tem informações sobre isso, você vai querer pegar sim um cãozinho que seja menor, para que você consiga contê-lo caso a situação fuja do controle, ou para que você mesmo tenha esse controle. Qualquer situação, o cão de repente começou a se envolver numa situação perigosa com outro cão, o cão latindo, aí você pega o seu cão no colo. Você resolveu a situação. Se fosse um cachorro grande, talvez você não conseguisse pegá-lo no colo. Não estou dizendo que é impossível você pegar um cachorro grande no colo.
Mas lembra, o cachorro grande que eu falo é aquele de médio para gigante, aqueles cães que são maiores que as pessoas quando ficam em pé. Então você opta às vezes por pegar um cão menor, porque você acredita, mesmo que subconscientemente, você consegue conter mais fácil aquele cão. Você consegue conduzir as situações, inclusive com relação a xixi e cocô. De repente você acha que o cocô daquele cachorro é menor, vai fazer menos xixi, vai ser mais fácil de você limpar. Então, inconscientemente, você acaba escolhendo o menor, que é a mesma coisa que acontece com filhotes. Os filhotes, eles são preteríveis, né? As pessoas preferem pegar cães filhotes porque eles são pequenos. E aí você coloca na sua cabeça como uma criança. Você cuidar de uma criança ou você evitar que uma criança entre em perigo, você consegue controlar melhor se ela é pequena, porque você tira, simplesmente tira. Você tirar a criança do chão, você tirar o seu pet, o seu cachorro do chão, é uma das coisas mais práticas que a gente consegue visualizar para poder evitar que ele corra qualquer risco. Inclusive, às vezes até passeios. A gente faz passeio com um cão pequeno, em determinado momento ele cansa, ou seja, ele para no meio do caminho, e aí eu vou falar sobre isso também, e aí você pega o cachorro no colo e pronto, está resolvida a sua situação. Então, comodamente, para pessoas que não têm experiência ou que não querem entender muito sobre os cães, sobre como eles se desenvolvem, como eles se relacionam, pegar um cão pequeno pode ser sim a melhor opção para essa pessoa, porque ela acredita que dessa forma ela vai conseguir controlar melhor esse cão e vai ter o controle da situação em qualquer problema. O que acontece com cachorros grandes é que eles passam por essas duas fases. Ele passa pela fase do que ele é pequenininho e ele vai passar também pela fase que ele é grande. Então ele vai também ter esse momento. Por isso que as pessoas acabam pegando filhotes. E geralmente em feira de adoção você não tem uma raça definida, né? Às vezes é só uma previsão, uma suposição de qual é o tamanho que esse cão vai ficar. E as pessoas procuram dessa forma, tá? É bem claro. Isso, não se sinta diferenciado ou culpado se você vai até uma feira de adoção, algum lugar para pegar um cão, pensando no tamanho daquele cão. Se você chega e o cão é grande, talvez você não queira. Mas é importante você saber que a responsabilidade desses cuidados, ele é igual tanto para o cão grande quanto para o cão pequeno. Vai depender do conhecimento que você vai querer ter sobre aquilo, se você já vai ter se informado de como cuidar desses cães. Como eu estava dizendo, o cão grande, ele passa por essas duas fases. Aí a gente cai numa armadilha perigosa com relação a cães grandes e cães pequenos, que é uma questão de desenvolvimento intelectual do seu cão. Por exemplo, vou explicar para você. O cão pequeno, quando você começa a cuidar de um cão pequeno, você trata ele como um filhote. Um filhote, falar um filho, mas um filho a vida inteira. Um filhote, um cãozinho bebê. Então você faz tudo por ele, você pega ele no colo, você tira ele do perigo quando você acha que ele está se envolvendo em algum perigo, e aí seja dentro de casa, fora de casa, em qualquer ambiente, você contém ele com uma maior facilidade. Já o cão grande não. E aí você começa a evitar, privar o seu cão pequeno e o filhote, quando ele é filhote ainda, de se envolver nas situações, de se desenvolver intelectualmente. E isso durante o resto da vida do cão vai ser prejudicial. Se você continuar tratando o seu cão pequeno como ele fosse um bebê, não deixar que ele se desenvolva, se amadureça intelectualmente, que se reconheça como indivíduo, você precisar estar sempre cuidando ou evitando que ele participe das coisas, que ele entre em perigos, você acaba impedindo que o seu cão pequeno se desenvolva. E você vê muitos cães pequenos que têm uma dependência muito grande dos donos ou dos tutores, depende de como você quer encarar essa situação. Esses cães pequenos são muito dependentes da sua família, porque as pessoas não permitem que esses cães se desenvolvam por privá-los e ser mais fácil conter um cão e tirar de uma situação por ele ser pequeno, de pequeno porte. O cão grande, em contrapartida, a partir do momento que ele começa a crescer, e geralmente é muito rápido, os cães se desenvolvem em questões de tamanho muito rapidamente, questão de um mês, às vezes até menos, depende de qual é a espécie, ou qual é a raça que esse cão tem, ele vai crescer muito rápido. Só que aí a gente cai na armadilha que eu disse. Quando o cão começa a crescer de tamanho, aí eu digo de tamanho, você começa a exigir deles comportamentos de adulto, sendo que aquele cão ainda é um filhote.
diferentemente do cão pequeno, que você trata a vida inteira como um bebê e não permite que ele se desenvolva, isso é ruim para o cão, para o relacionamento e para a posteridade dele, para a longevidade do seu cão. O cão grande, você exigir uma maturidade dele enquanto ele ainda é filhote também é prejudicial para as relações dele, para o desenvolvimento intelectual dele. Ele pode ficar muito inseguro. Então é importante que você saiba que o cão grande, quando ele começou a ficar grande, ele ainda não está adulto. Você precisa sim conduzir a situação de uma melhor forma, entender que aquele cão ainda é um filhote. E ao contrário de você imaginar que o cão grande, de tamanho grande, de porte grande, ele já é um adulto, você começar a exigir comportamentos mais corretos dele, na maioria das vezes como não comer móveis ou como não fazer xixi fora do lugar, sendo que aquele cão é apenas um filhote ainda, ele é um bebê. Só que em contrapartida, por eles serem cachorros grandes, eles vão se desenvolver com uma maturidade intelectual mais rápido. Por quê? Porque a gente exige isso deles. É uma coisa ruim no começo, mas que depois lá na frente vai ser importante. Da mesma forma que é importante para o cão pequeno. A partir do momento que ele já tem 1 ano, 1 ano e meio, você já precisa desenvolver com mais afinco, com mais vontade a intelectualidade dele. As coisas que ele aprende, as coisas que ele sabe, para que ele possa ter independência. E isso a gente acaba evitando fazer, porque o cão é pequeno e a gente considera como um bebê sempre, a gente fica privando ele. Então nunca prive o seu cão de conhecer as coisas, mas esteja atento que se ele não estiver preparado para isso, porque ele não tem um amadurecimento para isso, você precisa conduzir a situação com mais calma, respeitar esses limites dele. Eu vou contar uma história aqui rapidinha, que é de um cachorro que participou da minha vida. Era um cachorro que era do meu avô, o pai do meu pai, o querido vô Lula, que Deus o tenha. Ele tinha um cachorro na casa dele que era um Doberman, uma mistura, né, de Doberman com Rottweiler. E isso é o que eu acho, tá? Naquela época eu tinha meus 16 anos, 17 anos, até um pouco menos. Eu não tinha certeza qual que era a raça daquele cão, eu não entendia de cães. Então pra mim ele era um Doberman misturado com Rottweiler. Só que ele era muito grande. Muito, muito, muito grande. E quando eu digo muito grande, é muito grande mesmo. Acho que eu nunca vi ainda um cão tão grande quanto ele. E o meu pai que se relacionava muito com ele. E o dia que meu pai foi apresentar esse cão pra gente, a primeira coisa que meu pai fez foi deixar a gente entrar no quintal com esse cão enorme que tinha lá. Porque o meu pai acreditava que aquele cão estava desenvolvido, que tinha maturidade intelectual para poder conviver com outras pessoas. O que aconteceu? Quando eu entrei naquele quintal, esse cão veio para cima de mim, mas tão grande que eu me assustei, mas ele quis entrar no meio das minhas pernas. Ou seja, o que aconteceu? Ele começou a entrar no meio das minhas pernas e passar, e eu quase caindo no chão. O nome dele era Thor. Alguém deu o nome de Thor por ser gigante, sei lá. Vai saber os motivos que as pessoas dão nomes para os cães. E aí esse cão ele não estava com maturidade intelectual, ele era muito jovem. E as pessoas que conviviam com ele, meus avós, a minha tia e a prima do meu pai também, eles não desenvolveram esse cão como um adulto. Eles acharam que por ele ser grande, ele já era um adulto. E aí não ofereceram atividade suficiente para eles e ele era um bebê. Daquele tamanho ele era um bebê, só que as pessoas exigiam comportamentos dele de adulto. Acharam que quando chegasse uma outra pessoa ele ia ficar numa boa, não ia pular em ninguém porque ele sabia do tamanho dele. Não era isso que acontecia com aquele cão. Então a gente às vezes se engana pelo tamanho do cão, achar que o cão tem maturidade para isso. Quando o cão é muito grande, falando naquela questão de grande, independente da pelagem que ele tem cães que vão ser grandes e ter pelo grande, e tem cães pequenos também que vão ter pelo grande ou pelos pequenos, pelos curtos. É importante que em casa você sempre desenvolva um trabalho de cuidados de higiene com o seu cão, para que quando ele vá para um pet shop ou algum lugar que precise fazer um trabalho estético com ele, seja dar um banho, pentear os pelos dele, tirar nó se o pelo for muito grande. E às vezes a gente acha que o cão que tem o pelo curto, ele não precisa ser escovado. Né? É a mesma coisa você achar que quem tem o cabelo curto não precisa penteá-lo. O cabelo vai estar ali, mas é importante a escovação para ativar as raízes, para dar força para aquele cabelo, dar vivacidade. Então até quem tem cabelo curto, e aí falando de humanos também, é importante que você penteie e faça uma estimulação sensorial aí nessa região. Nossa, eu não vou entrar em detalhes de cabeleireiro aqui, né? Mas o que eu quero dizer com cuidados dos cães
é que quando você está com o cão em casa, você precisa sim estimular ele a receber esses cuidados. E não tem lugar melhor para você fazer isso do que dentro de casa. E principalmente quando o seu cão é muito grande. Quando o seu cão é grande, você acha que ele é maduro o suficiente para saber entender quando é um toque agressivo ou quando é um toque para cuidar dele. Às vezes a gente até fala com os cães, a gente vê as pessoas falando: não, calma, 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 vou só pentear, não precisa fazer isso, calma. As pessoas fazem isso, elas acreditam que um cão tem uma maturidade sem que elas tenham desenvolvido isso neles. Então, dentro de casa, é importante que a gente faça isso com os cães, a gente desenvolva ele intelectualmente para estar preparado para isso. E aí envolve você pentear o seu cão dentro de casa, você dar banho no seu cão dentro de casa, e aí, independente de ele for grande ou se for pequeno, é importante que você tenha esse momento para que quando ele seja dado banho, quando ele tome banho por uma outra pessoa que dê esse banho nele, ele não estranhe, ele já esteja acostumado com essa situação, para que dê segurança para o seu cão e para a pessoa que vai fazer isso. Porque lembra, o cão grande não necessariamente ele tem maturidade intelectual ou já está amadurecido para poder lidar com essa situação. Então, dentro de casa, é importante que você faça isso, dê banho, penteie, mexa em patas dele, porque provavelmente ele vai precisar em algum momento que corte uma unha ou que faça algum procedimento na pata porque ele pisou em alguma coisa. São muitas situações. Mas é importante que você, dentro de casa, estimule o seu cão a isso e prepare ele para que ele possa ser tocado por qualquer pessoa, para que ele não tenha medo de ser tocado, para que ele entenda o que é uma escovação, como é um procedimento de um banho, para quando ele chegar no veterinário e o toque do veterinário é um toque diferente, é pegar uma pata, deixar uma pata suspensa, é importante que você faça isso em casa com o seu cão. Quando o cão é pequeno, aquela história de você achar que tem o controle, você acaba contendo o seu cão. Você não amadurece ele, você mantém ele como um filhote, um bebê, e aí você segura ele aqui, ó. Tô aqui segurando o bebê, o cachorro pequeno no meu colo. E aí o veterinário pode fazer o que ele quiser. Quando alguém for dar um banho, a pessoa também pode conter ele com apenas uma mão e pentear e dar banho. Com o cão grande não vai acontecer dessa forma, vai ser muito mais trabalhoso e pode ser mais traumatizante para o seu cão grande. Só que o cão pequeno também precisa desse desenvolvimento. Apesar de você conseguir contê-lo, é muito mais interessante que o seu cão consiga superar essas ações que acontecem com ele num veterinário, num pet shop, ele saiba lidar com isso, do que necessariamente você precisar estar ali para contê-lo ou alguma outra pessoa para conter. É muito mais prazeroso. Imagina que desagradável, e aí eu vou falar de pessoas, quando você vai tomar uma injeção e você não gosta de injeção, geralmente crianças não gostam, e aí se ela pega um trauma, toda vez que ela for tomar qualquer injeção vai ser um parto. Vai ser muito difícil, vai precisar de uma, duas pessoas para segurar e vai chorar. Vai conseguir contê-lo? Vai, por quê? Porque é pequeno. Agora um adulto é muito mais difícil você conter. Então por que não prepará-lo para isso? E para preparar o seu cão, você prepara ele dentro de casa. Aquela pequena história que eu contei do Thor foi para mostrar que a gente precisa preparar os nossos cães para receber outras pessoas. E aí seja ele pequeno ou seja ele grande. Independente de qualquer situação, é importante que o seu cão saiba como se relacionar com outras pessoas. O cão grande ele vai sim gerar mais impacto. Então a gente acaba educando mais os cães grandes porque a gente sabe que ele vai causar um impacto em uma outra pessoa. Mesmo sem querer, que é o que eu disse do Thor. O Thor ele vinha passar embaixo das pernas, mas ele quase derrubava a gente porque ele queria entrar no meio das pernas e ele era grande, eu era pequeno, 16 anos. Eu devia ser um pouquinho menor do que eu sou hoje. 1,60m, 1,50m, não sei. E aí ele não estava preparado para receber visitas. E como eu gosto muito de cão, eu não me incomodei com isso, de ele passar embaixo das minhas pernas, quase me derrubar. Achei até muito legal, porque eu gosto de cães. Só que quem não gosta não precisa passar por isso. E o cão grande, se você não amadurecê-lo para isso, você acha que ele já está maduro porque ele é grande, você acaba prejudicando as relações sociais dele com isso. Você acaba prendendo o cão, você acaba botando ele na coleira, ou acaba evitando de receber visitas porque o cão vai fazer isso. Quando o cão é pequeno, você não amadurece ele, deveria amadurecê-lo, só que aí você simplesmente pega ele no colo. Você que segura ele aqui, não, pode entrar, não, e o cachorro fica latindo aqui, o cachorro fica ansioso com aquela visita, e aí você fica com ele no colo. Então você está prejudicando intelectualmente o seu cão e as relações sociais dele, porque você segura ele no colo, mas o cão pequeno te dá essa possibilidade e é mais cômodo para quem tem um cão pequeno
simplesmente tomar as rédeas da situação dessa forma. Eu eliminei o problema segurando o meu cachorro no colo. Com o cachorro grande você não vai conseguir fazer isso. Talvez até consiga, mas não é nada cômodo, né? Você ficar segurando o seu cão enquanto outra pessoa entra e o seu cão, calma, não, pera, é aquela loucura. Então é importante amadurecer o seu cão pequeno para que ele possa também participar das relações sociais com outras pessoas. E eu digo isso também com relação a brincadeiras. Que brincadeiras que eu posso fazer com um cão grande ou que brincadeiras que eu posso fazer com um cão pequeno? Geralmente, a gente exige de cães maiores brincadeiras que sejam mais ativas. Uma coisa de correr mais, de buscar uma coisa mais longe. A gente acaba exigindo fisicamente de cães maiores coisas que a gente não exige dos cães menores. O que é importante? O cão pequeno, ele precisa tanto de atividades físicas, vamos falar de físicas, quanto o cão grande. Só que, da mesma forma que você acha que o cão pequeno ele é um bebê, que você consegue conter ele, você também acredita que as necessidades físicas dele são menores do que um cão mais adulto. Você acaba exigindo um pouco mais do cão adulto porque ele é grande. Então, vai, corre aí, vamos correr 3 horas no parque. E é importante você levar em consideração se aquele cão específico, e aí eu não vou falar de raças específicas, a estrutura física daquele cão, o tamanho daquele cão, a musculatura daquele cão, e até sim um pouco da raça misturada, se é um cão que a tendência é ser um pouco mais gordo, mas por causa da estrutura física dele, é importante que você saiba dosar essas atividades para o seu cão. O fato de você fazer uma atividade com o seu cão para que ele canse, ou seja, você levar ele até o limite. Vamos passear com o meu cão para ele cansar. Então você vai, passeia, vai, corre, não sei o que, aí chega em casa, seu cão ainda está ativo, aí você joga a bolinha, você já não está aguentando mais, mas você vai, joga e vai até o seu cão morrer, até o seu cão cansar e deitar no chão, aí você fala, nossa, agora sim eu consegui atender todas as necessidades físicas dele. E isso não pode acontecer. É importante que quando você se relacione com o seu cão, e aí seja ele pequeno ou ele seja grande, você primeiro identificar se realmente ele tem alguma dificuldade estrutural, física, óssea, muscular, que vai impedir ele de praticar uma atividade. Mas o mais importante, se você não quiser olhar, Beto, é muito difícil às vezes saber se o meu cão tem um focinho mais curto, se ele tem mais dificuldade de respirar, se o meu cão é um pouco maior, se ele não tem dificuldade, ou se ele tem uma força maior que isso. Como que você resolve isso? Você oferece atividades para o seu cão sempre aos poucos. Você nunca vai ao limite do seu cão. A partir do momento que você percebeu que o seu cão começou a cansar, ele já não está mais com aquela vivacidade. Vou dar o exemplo da bolinha. Todo mundo já deve ter visto, quem não tem cão também, os cães brincando de jogar bolinha. A pessoa joga o mais longe que ela puder, que a força do braço aguentar, para o cão correr e buscar. Chega uma hora que o cão ele já não começa a voltar tudo. Às vezes ele volta só até metade do caminho e fica esperando você jogar uma outra bolinha que você tem na mão, ou você ir até ele e pegar a bolinha para jogar de novo. A partir desse momento, já tem que ser encerrada a atividade. Você precisa deixar o seu cão com um gostinho de quero mais. É importante que toda atividade que você faça com o seu cão, você deixe esse gostinho de quero mais. Pensando no cachorro grande, talvez sim ele tenha uma energia maior, uma vitalidade maior, ou não. Por isso que é importante você observar isso. Percebeu que ele começou a reagir um pouquinho diferente? Aí quando ele diz um pouquinho, é um pouquinho mesmo. A língua já pesou muito para fora, você já viu aquela língua assim, ó, morrendo? Dá uma pausa, dá um descanso, deixa ele querer participar de novo. Não tem nada mais interessante para o cão do que ele estar estimulado positivamente para participar de uma atividade com você. O cão pequeno, alguns têm mais disposição física até do que um cão grande. Então é importante você saber disso. Não é porque o cão é menor que você vai dar menos atividades para ele. Então o tamanho do cão não vai ser relacionado à quantidade de atividades que você vai dar para ele. O que vai levar em consideração é aquele cão específico, o seu cão. Você saber se ele já cansou, se ele está cansando ou se ele ainda tem disposição para continuar mais. O mais importante que você faça é isso, que observe os limites do seu cão e nunca extrapole esse limite. E eu vou fazer um paralelo para que você entenda um pouco melhor, embora acho que já foi bem claro, com relação à academia. O que acontece quando você nunca fez uma academia e aí você entra numa academia para fazer? Você vai lá,
vai, puxa ferro, anda na esteira, ou natação, tem diversos exercícios que você faz. E você faz um monte daquele exercício no dia. Quando chega no dia seguinte, provavelmente você vai estar dolorido, você vai estar cansado, você não vai estar querendo pensar em academia. Ou quando você precisar ir, você vai evitar, você vai falar, não, vou ter que ir na academia de novo. Imagina que dessa forma é a forma como o seu cão também pensa quando você exagera nos exercícios, quando você passa do limite. E aí às vezes o seu cão de repente não quer nem mais sair de casa, olha o exagero, mas acontece, porque você exagerou demais aquele exercício para ele. Lembre sempre de dosar os exercícios, as atividades físicas. Eu estou falando de atividades físicas somente. Atividade de gastar energia, de suar, de ficar cansado. Essa atividade precisa ser dosada. E isso você só vai entender convivendo com aquele cão. Não existe um padrão como cachorro pequeno precisa de pouca atividade, cachorro grande precisa de mais atividade. Não, vai depender do seu cão e da sua rotina. Se dentro da sua casa você não tem muito espaço para fazer muita atividade e sai de casa menos com o seu cão para fazer, é importante que essa saída seja prazerosa para o seu cão, que ele goste e queira fazer mais vezes, porque dentro de casa você não vai ter tanta. Então o nível de atividade dele vai diminuir. Ele vai ter um copo, ele tem um copo cheio aqui, ó. O copo de atividade dele está até aqui. Você não precisa encher esse copo até transbordar. Esse copo vai sempre manter por aqui, você nunca precisa ir ao limite do seu cão. Então faz atividade lá fora, aos poucos o corpo dele vai acostumando que aquela é a atividade que ele tem, que você não precisa fazer demais. Às vezes você acha que precisa sair muitas vezes com o seu cão de casa. E isso, lembrando, estamos falando de atividades físicas, de músculos, de estrutura óssea, de cardio, né, de coração, de respiração. É disso que a gente está falando. Não estou entrando em outros detalhes de outras atividades para se fazer em casa. Estamos falando de atividades físicas. É importante você dosar para que o seu cão participe sempre. E quando a gente fala de dentro de casa, existe uma coisa que acontece muito com os cães grandes, que a gente consegue identificar mais fácil, que é com relação a... O termo que se usa é a propriocepção. A propriocepção, falando, generalizando o que é a propriocepção, é você ter a consciência do seu corpo, você saber como o seu corpo se movimenta. Então é importante você entender isso. Por que a gente percebe isso mais nos cães grandes? Porque os cães grandes, eles tendem a ser desajeitados, estabanados, né? Derrubar coisas dentro de casa, o rabo bater em tudo, até já falei isso. É importante que a gente desenvolva isso, tanto no cão grande quanto no cão pequeno. Só que o cão pequeno, por ele não fazer isso, não ser estabanado e não bater em tudo e não derrubar, não todos, tá? Alguns sim fazem isso. Mas o cão grande é muito mais fácil de você identificar. E aí você começa a se preocupar com isso, de o que eu preciso fazer para esse cão não ser estabanado. E aí você joga na culpa de que ele é um bebê. Você fala, ah, nossa, é uma criança, nossa, não sabe lidar com isso. E na verdade ele não conhece o próprio corpo. Ele não sabe como o corpo dele funciona. Então é importante que você desenvolva esse autoconhecimento corporal do seu cão. Então anote esse nome, que é a propriocepção. São exercícios que você faz com o seu cão para que ele entenda como o corpo dele funciona, não o natural de andar. Uma hora ou outra o seu cão vai aprender a andar. Mas, por exemplo, você fazer uma atividade com o seu cão onde o objetivo dessa atividade seja ele andar para trás. Ele dar a famosa ré, né? Andar para trás. Isso é um pequeno exercício que vai dar uma noção corporal para ele, é um desenvolvimento intelectual para que ele entenda exatamente como o corpo dele funciona e a partir daí ele pare de ser estabanado. Ele só é estabanado porque ele não sabe que ele tem um rabo que bate para lá e para cá, ele não sabe que ele tem duas patas lá atrás que vem depois que as da frente. É como se você estivesse dirigindo, eu nunca dirigi, um caminhão. Sabe aqueles caminhões que tem a boleia, né, que é a parte do motor, do motorista ali, e aí ela tem um encaixe onde vem a caçamba, vem o resto do caminhão, acho que é a caçamba, carroceria. E quando ele vira a parte da frente, essa parte de trás ela já começa a vir. Se esse motorista ele não tem essa noção desse corpo, desse caminhão, que ele precisa abrir, deixa eu pegar minha caneca aqui para mostrar, eu achei que vocês já entenderam, mas que ele precisa abrir mais essa curva, para que a hora que a parte de trás comece a vir, ó, não pegue, ele nunca vai conseguir fazer essa curva sem bater, que é o que acontece com o seu cão. E como que esses caras descobrem isso? Através de exercícios, não de propriocepção, mas para entender como que esse caminhão vira. Se eu virar ele muito próximo, à frente eu consegui virar, mas olha a parte de trás aqui, ó. Ela já pegou, porque a parte de trás
funciona diferente. E no cão é a mesma coisa. Imagine o seu cão como um caminhão. O cão pequeno é um mini caminhãozinho e o seu cão grande é um caminhãozão. Então é importante que ele entenda como que ele faz para dar ré nesse caminhãozão dele. É importante que ele saiba como que passa isso. Eu vou puxar vou tomar uma água aqui. Agora eu vou puxar uma parte interessante que é importante que você tenha em mente também quando você leva em consideração o tamanho do seu cão, que é agressividade. Quando você fala de agressividade no seu cão, e aí é qualquer tipo de agressividade, tá? Pode ser ele avançar realmente em outra pessoa, em outro cão, em qualquer objeto que se mova, como ele simplesmente latir, né, de uma forma mais agressiva, é uma reatividade. Ele reage de uma forma exagerada àquela situação. Quando você tem o cão grande, você tende a observar mais uma vez isso de uma forma mais clara. Ou pelo menos, ao menor sinal dessa reatividade exagerada, você já ficar atento e querer tomar um procedimento com relação a isso. Você querer conduzir ou modificar aquele comportamento, entender o porquê aquilo está acontecendo. E por que você faz isso com o cão grande com mais clareza ou com mais rapidez? Porque você acredita sim que você não consegue conter aquele cão. Da mesma forma que quando você tem o pequeno, você acredita que a todo momento você vai contê-lo, você acredita e você faz, né? A gente contém o cão. Quando é um cão maior e ele tem uma reatividade, a tendência nossa é querer resolver aquela situação, porque você sabe que talvez você não tenha o controle daquilo. Se você precisar conter o seu cão, segurar o seu cão para ele não avançar em alguém, talvez você não consiga. Então você fica mais atento e talvez até procure alguém para te ajudar, para resolver o menor sinal de agressividade que o seu cão tenha, de reatividade a alguma situação. E o que acontece com os cachorros pequenos? A gente tende a colocar para debaixo do tapete, né, a agressividade, a reatividade desse cão. Por quê? Porque você consegue segurá-lo, você consegue tirar ele dessa situação. Então, muitas vezes, e aí eu estou falando como generalizando, tá? De repente você até já tem um cão e você fala, mas meu cão não faz isso, Beto, não é cão pequeno que faz isso. Calma, eu estou explicando de um modo geral como as coisas funcionam com relação ao cão grande e ao cão pequeno. O cão pequeno, a tendência é que a reatividade dele precise ser muito alta ou muito grande ou muito exagerada para que você comece a pensar em fazer alguma coisa ou entender o porquê daquilo. Na maioria das vezes você vai deixando. Se o cão pequeno morde alguém, você acaba relevando. Relevando, que eu digo, pessoal, não é falar, mordeu, tá tudo bem. Não. Você fala, aconteceu, vamos deixar ele aqui, foi uma coisa que aconteceu naquele dia só. Por quê? Porque foi uma mordida de um cão pequeno. Foi um cão pequeno que ficou latindo, foi um cão pequeno que ficou tentando avançar no outro, e aí você foi lá, tirou o cão daquilo, você resolveu comodamente a situação. Só que o cão grande, você não faz isso. Porque o cão grande, você pode até ficar com medo do seu cão. Por quê? Porque ele é grande, você percebe que você não consegue contê-lo da mesma forma que você conteria um pequeno. Então, quando a primeira reatividade do cão grande aparece, a gente já tende a modificar alguma coisa para entender aquilo e resolver aquela situação. Por isso que os cães pequenos, por serem bebês a vida inteira, que a gente não permite, a gente priva ele de ter algumas atividades ou participar de mais situações, a gente começa a incentivar essa reatividade. Porque ela surge pequena, da mesma forma que surge a reatividade do cachorro grande. Só que quando surge o do grande, você já fica atento. Por quê? Porque você percebeu, você não conseguiu conter porque o cachorro era grande, e aí você fica atento àquilo e tenta resolver. O cão pequeno deu a primeira latida? Ah, tá tudo bem. Deu a primeira rosnada? Ah, tá tudo bem. Deu a primeira mordida? Ah, era uma pessoa que ele não conhecia. Estou falando que são desculpas que as pessoas usam para evitar cuidar dessa reatividade. Então os cães pequenos, eles tendem a ser mais reativos, em maior quantidade, porque a gente espera que os níveis de reatividade deles estejam muito altos para que a gente tome alguma atitude para corrigir isso. Então pensem bem que em questão de agressividade e reatividade, os cães pequenos sofrem muito mais com isso, porque a gente vai deixando esse copo dele de reatividade encher. O copo dele encheu só um pouco, tá tudo bem, não derramou ainda. E aí o copo dele enche demais, e aí você precisa tomar alguma atitude. Mas nisso já gerou diversas experiências ruins com o seu cão, ele já foi privado de várias relações sociais por causa disso. E o cão grande a gente acaba oferecendo isso de uma maneira mais
categórica, com mais ênfase. Por quê? Porque a partir do momento que ele apresentou, você já fica atento e querendo entender o que está acontecendo, porque você não consegue contê-lo. Então, um dos maiores erros é a gente tentar pegar um cão pequeno porque a gente consegue conter, mas a gente privar ele de ter as experiências e se amadurecer. Outra coisa que acontece muito com cães grandes e pequenos é com relação à quantidade de comida que a gente dá para o cão. A gente tende a imaginar que o cão grande ele vai comer mais que o pequeno. E vai mesmo. Só que a gente começa a passar um pouco dos limites, tanto que a gente tem obesidade de cães grandes em um número muito alto. É grande o número de cães obesos grandes. Grandes, obesos, grandes. É tudo grande. Em cão grande, pensa sobre tudo grande que acontece com o cão. E aí, com relação à alimentação, a gente acaba passando um pouco dos limites por causa do tamanho dele, a gente começa a colocar mais comida do que é necessário. A gente tem em toda embalagem de comida, se é esse tipo de comida que você quer oferecer para o seu cão, a ração, né, industrial, ele tem lá a quantidade ideal para o tamanho do seu cão, para o peso do seu cão. Só que aquilo é baseado de uma forma genérica com relação a cães e tamanhos de cães. Se você tem um cão grande que mora numa casa menor, pode até ser uma casa grande, só que a atividade dele é menor, ele não faz tanto exercício, ele não se desenvolve tanto, ele precisa comer menos. Ele não tem por que ele comer mais. Só que a gente continua dando bastante porque ele é um cachorro grande. É igual você receber... A gente tem um amigo da família que a gente chama de Brunão. Brunão, o cara é enorme. Na verdade, eu não sei quantos anos o Brunão tem, mas provavelmente é menos do que eu. Só que ele é enorme, ele tem 2,10 metros de altura. Deve ter até mais quando eu olho para ele. Só que a tendência das pessoas é achar que quando o Brunão tá se alimentando, o prato dele tem que ser o maior. Ele tem que ter mais comida que todo mundo. E se ele come razoavelmente na média, igual a todo mundo, as pessoas falam, nossa, vai ficar passando fome, Brunão? Coitado do Brunão, eu falando do Brunão aqui, vamos mudar para os cachorros de novo. Mas é esse pensamento que a gente tem. A gente fala, nossa, coitado, o cachorro vai passar fome. É só isso que você está dando para ele? Isso é o que o meu cachorro pequeno come. E aí a gente cai na outra questão, que é também alimentar demais o cão pequeno. E isso vai com relação às atividades que ele vai ter. Você seguir aquele padrão da embalagem, você corre sim o risco de dar uma obesidade para o seu cão. E aí você pensa, Beto, como é que eu vou saber se eu estou dando demais para o meu cão, se eu estou dando de menos? Toda hora que eu dou comida, ele come. Ele quer comer, ele está com fome. Calma. Então vamos devagar. Se o seu cão tem apetite para comer a qualquer hora, isso é ótimo. Imagina se uma criança ou você, quando era menor, tivesse apetite para tudo aquilo que colocasse para você comer. Você se alimentaria muito melhor, seria muito mais saudável. Isso é a minha opinião, tá, pessoal? Então, com os cães, tem que funcionar da mesma forma. O que você colocar para ele comer, ele precisa comer com vontade. Primeiro, ele não pode deixar a comida no pote. Se ele já deixou, já é um indicativo que você pôs demais. Então, já pode diminuir. Se ele terminou e quer mais, não necessariamente é um indicativo de que ele comeu pouco. É um indicativo de que ele gostou de comer aquilo. Pense sempre assim. Tá bom, Beto, então vou deixar meu cachorro passando fome. Calma. Da mesma forma que eu falei das atividades físicas, que é importante você não chegar ao limite do seu cão, de uma forma que ele não queira participar mais, com a comida também você vai fazer dessa forma. É de acordo com o que o seu cão quer. O que ele apresenta de vontade e necessidade. Ele ficar com gostinho de quero mais, de comer mais, é ótimo. Só que você tem que ficar atento à estrutura física dele. Como é que tá esse corpo dele? Ele tá pesado? Ele tá gordo? Não tá gordo? Ele tá magro? E como é que eu vou identificar isso? Isso é bem simples, tá, pessoal? Você apoiar a mão na lateral do corpo, do seu cachorro, aqui onde é o pulmão, as costelas, onde são as costelas dele. Se você sente essas costelas sem precisar apertar, ok. Você colocou a mão e sentiu aqueles degrauzinhos da costela, né? Tec, 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 faz até um barulhinho, tec, tec, tec. Perfeito. Só que se visualmente você está enxergando essas costelas, você olha e vê o desenho, o seu cão precisa se alimentar mais. O contrário, se você precisa apertar um pouco para sentir essas costelas, o seu cão precisa se alimentar menos ou fazer mais atividades. E aí é uma coisa ou outra. Por isso que vale para cada cão. Você ter um cão obeso é o sinal ou de que você alimentou demais ou de que você atividadizou de menos. Eu gosto quando eu invento palavras. Atividadizou, ou seja, deu atividades de menos para ele. E aí a gente cai. No cão pequeno precisa de pouca atividade?
e o cão grande precisa de mais? Ou ele está comendo demais, ou ele está comendo de menos. É importante a gente ficar atento sempre a como o seu cão está com aquela alimentação. Ele está disposto depois que ele come? Ou ele come e vai dormir morto, com a língua de fora, não aguenta nem, até ronca. Então vamos ficar atento com essas alimentações para a gente não gerar esses problemas. E quando é o cão grande, não necessariamente tem que encher o cão de comida, e quando é o cão pequeno, não necessariamente tem que ser a comida de passarinho. Prestem atenção e tomem cuidado com isso, de não tirar como referência o que a gente come para o que a gente vai dar para o nosso cão. Cada cão é um cão. Você olhar como está a disposição dele, a vontade, o gostinho de quero mais dele, se existe. E aí para toda situação que você vai fazer é importante que ele tenha esse estímulo. Lembra? Da atividade, a academia. Você tem que querer voltar para a academia e fazer mais atividades. Você comer, você tem que querer depois comer mais daquilo, porque é gostoso, te fez bem. Quando você terminou, você estava ali, ó, nossa, se tivesse mais eu comia. É importante a gente ter isso, você vai ter uma digestão melhor, vai ter um metabolismo mais equilibrado. E isso, eu não sou especialista nesses detalhes de metabolismo, de nutrição, mas pela observação dos cães, eu sei que é dessa forma que é o ideal fazer. Dos meus clientes, dos cães dos meus amigos, a gente sabe que é dessa forma que precisa ser feito e é isso que aparentemente a gente consegue descobrir. Aparentemente que eu digo de olhar, né? Você vê que se o cão tá gordo ou se o cãozinho tá magro, se ele está disposto ou se ele não está disposto. Dito tudo isso, qual é realmente, visivelmente ou não vou nem tentar dizer essa palavra, mensuravelmente, qual é a diferença de eu pegar um cão grande ou de eu pegar um cão pequeno? Para na hora que você for escolher e tomar essa decisão, você não ficar tão em dúvida com tudo isso que eu contei para você agora. Que é importante você saber que isso, ao contrário de te deixar com mais dúvida, vai te deixar com mais clareza a hora que você for realmente decidir se eu vou pegar um cão pequeno ou um cão grande. É você saber que o cão grande, ele vai sim exigir um gasto financeiro maior. E aí eu digo, com questão a brinquedos, o brinquedo que você vai comprar para um cão grande, por ser um brinquedo maior, ele vai ser sim mais caro que o brinquedo daquele pequenininho. Não que proporcionalmente esse aqui seja muito mais barato, mas ele é mais barato porque ele tem menos material. A produção dele é básico. Eu também não sei nada de economia, mas imagino que seja dessa forma que funciona. A alimentação do seu cão, ele vai sim comer mais do que um cão pequeno, um cão micro. Não dá para se comparar a quantidade de alimento que um cão micro come e um São Bernardo come. Para quem não sabe quem são esses cães, o cão micro, um Poodle Toy, que é um cão bem pequenininho, ele deve ter isso aqui de tamaninho. Acho que eu tô falando da cabeça ao rabo. E baixinho assim, ó. O São Bernardo eu não vou nem conseguir fazer aqui que a tela do celular não pega. Ele é enorme, só a cabeça dele já é maior que a minha. Então imagina uma cabeça de cachorro maior que a minha. Ele vai comer mais, consequentemente o gasto com alimentação vai ser maior. Outra coisa, quando você vai no pet shop, você leva esse cão para tomar um banho, não é um cão que você dá banho em casa, seja ele pequeno ou seja ele grande. Embora é importante que você faça isso dentro de casa com seus cães, você tenha esse momento de experiência, de dar banho no seu cão em casa. Quando você leva ele para um pet shop, vai ser mais caro. Você vai sim gastar com um cachorro maior no pet shop. E aí, independente do cão ser peludo, do cão ser pelado, de ter um pelo mais curto, o valor que é cobrado no pet shop é maior. Normal, porque vai gastar mais shampoo, vai gastar mais tempo para secar. Tudo isso economicamente tem que ser levado em conta nessa hora. Caminha, roupinha, procedimentos veterinários, dependendo do procedimento que precisa ser feito, vai ser mais caro sim, porque às vezes a dose do medicamento é mais alta. Também não vou entrar nesses detalhes, mas é importante que você tenha em consciência isso, que a diferença palpável que você consegue mensurar de ter um cão grande e ter um cão pequeno são os gastos que você vai ter financeiramente com ele. Não que os cães pequenos não te tragam esse gasto financeiro. Como tudo que a gente acrescenta na nossa vida, a gente tem que despender um dinheiro maior para cuidar disso. Isso seja com uma televisão. Eu vou falar de cão e televisão. Eu tenho uma televisão, só que agora eu quero assistir filmes toda hora. Então você vai assinar um pacote que te permita isso. Você vai pagar, você vai investir nisso. Então, a partir do momento que você colocou uma coisa nova na sua vida, vai ter um gasto financeiro e é importante que você saiba disso. E aí não são nada exorbitantes, mas existe essa diferença. Do cão grande ele vai demandar
financeiro maior do que um cão pequeno. Em contrapartida, se você não... E aí vou falar de comportamento, tá? Dito tudo isso que eu falei até agora, você não amadurecer o seu cão, e aí o seu cão pequeno, que você deixa a reatividade dele ficar mais aflorada, você vai precisar colocar alguém para cuidar. Você vai ter um gasto com ele que talvez você não tenha com o seu cão grande. Eu estou falando de questões básicas que o cão grande vai te exigir mais dinheiro. Das coisas básicas que você precisa colocar. Mas isso não quer dizer... Por que eu falei do comportamento, alguém que você vai precisar pagar para te ajudar? Porque às vezes você fala, então, estou decidido, vou pegar um cão pequeno porque eu não vou gastar tanto dinheiro com ele. E às vezes é pior até. Às vezes o seu cão, por ser reativo, ele se envolve em brigas, e aí você precisa levar ele mais vezes no veterinário. Por você privar ele de situações, talvez ele desenvolva mais doenças de pele, doenças emocionais, onde você precise sim pagar alguma coisa, um remédio diferente, um shampoo diferente. Então, não necessariamente o cão pequeno você vai gastar menos. Não necessariamente, eu estou falando de uma moda geral, o cão grande vai demandar. Você precisa saber que aqui no cão grande as coisas são mais caras. De um modo geral, vai acontecer um despendimento financeiro maior. Mas isso não é uma questão para se levar tanto em consideração. Porque a partir do momento, como eu disse lá no começo, quando você vai e tomar a decisão de adotar um cachorrinho, você tem que esquecer aquelas condições das experiências que você já teve, de escolher um cãozinho porque é mais bonito, ou porque ele te deu mais atenção, ou porque ele é menor, ou porque ele é maior. Você parar de levar em consideração essas questões e entender que a partir do momento que você traz para dentro da sua casa, os cuidados que você tem que ter em questão de comunicação, de entender o comportamento, de reconhecer a individualidade daquele seu cão, ele vai ser indiferente com relação ao tamanho, o tamanho da casa que você vai ter, ele vai ser indiferente, ele não pode pesar na hora que você vai se relacionar. As suas experiências, sim, podem ser levadas em considerações quando você vai escolher um cão pelo tamanho. Só que você está perdendo a oportunidade de conhecer uma nova experiência com um cão de outro tamanho simplesmente pelo conforto ou pela comodidade de uma experiência que você já teve. A partir do momento que você perceber que a experiência ela vai ser criada com você tomando as rédeas, você tomando a frente da situação, você vai perceber que não importa o tamanho do cão que você vai trazer dentro de casa. O que importa sim é você trazer e oferecer o que tem de melhor para aquele cão naquele momento.